Paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é o pastor Magdiel. Quero trazer uma aula para vocês sobre antropologia bíblica. Já indico você pegar caneta, papel e vamos aprender um pouquinho acerca daquilo que Deus tem reservado para o nosso coração. A aula vai ser uma aula bem sucinta para que juntos nós possamos compreender aquilo que Deus tem reservado para nós. A primeira coisa para nós entendermos é o conceito de antropologia. O que é antropologia? O que se trata este assunto? Primeiro, nós devemos entender o conceito de antropologia. O conceito de antropologia. A antropologia, nós poderíamos dividir ela em duas partes, né? em duas palavras. Né? Antropologia, que traz-nos a ideia antropos, homem, logia, estudo, doutrina, tratado, palavra, ciência. Então, entre linhas, antropologia trata do estudo sobre o homem, ou doutrina sobre o homem. Só que dentro dessa estudo sobre os homens, nós entendemos que existem algumas interpretações, alguns estudos sobre os homens que não trata-se dentro da teologia. Por exemplo, o estudo do homem dentro da psicologia. Dentro da psicologia, também dentro da geografia, também dentro da sociologia, ou melhor dizendo, social, né? Dentro da sociologia, social, dentro da arqueologia e etc. Tudo isso vai tratar sobre o estudo do homem. Mas a ideia desta aula é nós tratarmos o estudo do homem à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. O que a Bíblia fala sobre a criação do homem. Por quê? Nós vemos que existe vários ensinamentos nos dias atuais acerca do homem, né? Conhecimentos aí, estudos ateístas, evolucionistas, que falam acerca desse estudo. Mas a visão nossa primária é estudar o homem à luz das Escrituras, né? Entender que o homem ele não é uma obra do acaso, ele não vem de um processo de evolução, mas sim ele é criado à luz das Escrituras, à imagem e semelhança de Deus. Então o foco e a ênfase primária é tratar acerca disso à luz das Escrituras. Então aguce os seus ouvidos, prepare o coração e vamos para uma aula acerca disso, ok? Depois vou deixar meu WhatsApp no final do vídeo. Qualquer coisinha, vocês me procurem. Vamos lá. Então nós vamos estudar hoje sobre a antropologia, a doutrina, o estudo acerca do homem. Então nós vamos entender que em Isaías, se vocês quiserem pregar a Bíblia aí, vocês lerem comigo, Isaías, no seu capítulo de número 43, verso 7. Isaías 43, 7, eu acho interessante a gente ler. Por quê? Olha só, Isaías 43, 7 diz assim: E todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei. Para a minha glória eu formei, sim, eu fiz. Então nós vamos encontrar aqui, né? Primeiro nós devemos entender que Deus está dizendo: eu os criei. Olha só o que Deus está dizendo. Isso aqui é interessante. Eu os criei para a minha glória. Para a minha glória. Para a minha glória. E eu os formei. Eu os formei. Eu os formei. Então vamos pegar só essas partes aqui
Por que que é interessante? Há algumas informações necessárias aqui. Deus está dizendo, eu os criei para a minha glória e eu os formei. Então, existe esses três pontos necessários para entender sobre a criação do homem. Deus está dizendo, eu os criei. Então, é Deus que criou o homem. Criar aqui traz a ideia no hebraico de bará. Bará. Criei. Traz a ideia de criar a partir do nada. Mas a ideia de barar aqui não é simplesmente criar a partir do nada. É criado em Deus. Depois Deus fala, criei para minha glória. O homem, ele é criado para a glória de Deus. Salmo 8:5. O homem é a coroa da criação de Deus. Então o homem ele é coroa da criação de Deus. Terceira informação, foi Deus que formou o homem. Então isso aqui é interessante, que traz a ideia do hebraico de Yotzer, que traz a ideia de um oleiro moldando o vaso. Então Yotzer, então o ser humano, primeiro, Deus cria o homem. Segundo, Deus cria o homem para a sua glória. Terceiro, Deus forma o homem. Então é isso que nós devemos ter em consciência. O homem, ele não é obra do acaso, é Deus que cria. Deus cria com propósito para a glória e Deus o forma. Por que é interessante entender isso? Porque quando Deus ele vai criar o homem, né? Vou fazer um desenho aqui, eu não sou um artista, mas tento fazer um desenho aqui, né? Deus vai criar o homem, né? Vai criar o homem, vou colocar aqui o homem, esse desenho aqui. Deus vai dizer, façamos o homem. Eu poderia falar sobre o façamos, da pluralidade, a trindade sempre presente, por exemplo, façamos, desçamos, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, Elohim é deuses, no hebraico é plural. Então nós vamos ver a trindade, a ação dessa trindade presente na criação. Então Deus vai moldar o homem, Yotze, né? Formar o homem do pó da terra, moldar. Então Deus vai soprar no homem o fôlego de vida e o homem vai se tornar alma vivente. Então o homem passa a viver após Deus soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vamos entender que o homem ele passa a ter vida a partir do momento que Deus, vou colocar aqui Yud-Re Vav-Re, né? Ou Ye-Re-Asher-Re-É, a partir do momento que Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, o homem torna a ser alma vivente. Começou a ter vida a partir daí. Só que quando Deus cria o homem, e é necessário nós entendermos isso, Deus ele vai criar o homem primeiramente em si. Gênesis 1:26, a informação acerca disso. Então Deus vai pegar o homem do pó da terra, vai formar e soprar em suas narinas. Só que nós vamos observar que Deus ele vai criar o homem, só que antes que Deus criar o homem, ou melhor dizendo, depois que Deus criar o homem, eu acho isso aqui muito interessante, por quê? Porque Deus ele vai criar um ambiente para o homem ficar. E qual seria esse ambiente? Deus vai criar um jardim para esse homem ficar. Então é isso que nós devemos ter, que Deus ele vai criar um ambiente para o homem ficar. E que seria esse ambiente? Vamos lá entender um pouquinho acerca disso. Aguçem os ouvidos e vamos alinhar acerca disso, tá? Então vamos lá. Deus vai criar um jardim. Vamos lá. Olha o que o texto vai dizer aqui. Gênesis capítulo de número 1. Olha só que interessante isso aqui para nós entendermos. Gênesis capítulo de número 1. Ou melhor dizendo, capítulo 2. O texto diz assim: e o Senhor fez brotar da terra, a partir do verso de número 8, e plantou Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. Então depois que Deus cria o homem, Deus vai plantar um jardim, chamado Jardim no Éden. Lembrando, não é jardim do, é jardim no. Então Deus vai plantar um jardim. Aqui por fora seria o Éden.
E no meio do Éden, Deus vai plantar um jardim. O que é jardim? Jardim no hebraico é Gan. Então, quando Deus vai plantar esse jardim, nesse jardim, Deus vai pôr o homem. É isso que nós devemos ter em mente. Deus vai pôr o homem nesse jardim. E o Gan significa jardim cercado. Ele era cercado por quê? O texto diz aí, 4 rios. Pison, Gion, Eufrates e Hidekel. Então, 4 braços. Logo, dá-se a entender que o Jardim do Éden, ele era de uma forma quadrada, quadrangular, né? Por isso que é interessante a gente entender isso. Olha o que Apocalipse, capítulo de número 22, verso 13 diz. Verso 16 diz assim, ó. E eu, capítulo 21, verso 16. Olha só que interessante. Jesus vai dizer o seguinte, olha só. João, na sua visão, ele está vendo. No verso 16 diz assim, a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, o seu comprimento e largura era altura e eram iguais. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 16, a Nova Jerusalém também ela é quadrada. Então o Jardim do Éden dá-se a entender que ele é quadrado. Ele é um jardim cercado. Por que jardim cercado? Porque esse jardim aqui representava um lugar para Deus descer para ter um contato com Adão. Então Deus descia para ver a obra da sua criação. Interessante que dentro disso aí nós vamos lembrar que Deus ele vai criar toda a natureza, toda a essência da natureza em 6 dias. No 6º dia Deus cria o homem, Deus vai plantar um jardim para o homem e no 7º dia Deus vai descansar. O descansar aqui não quer dizer que Deus pegou a rede, colocou para dormir, para descansar da obra. Pelo contrário, o sentido ali é que Deus criou, descansou para observar, entre linhas, observar toda a obra da sua criação. Então Deus para analisar. Por que Deus cria o homem no 6º dia? Para que o homem pudesse contemplar tudo aquilo que Deus fez e usufruir com Deus de toda a criação. Então Deus cria o homem para usufruir e juntamente com ele observar a obra da sua criação. E o homem é colocado nesse lugar secreto, nesse lugar cercado. E é interessante isso aqui. Por quê? Você já reparou que Deus não fala, a Bíblia não fala o que Deus fez no 8º dia, 9º dia, 10º dia, ela cessa no 7º dia? O 7º dia é o Shabá, é o descanso. Então, quer dizer o quê? Que o descanso de Adão seria um descanso eterno, seria um descanso para sempre. Então, Adão descansaria em Deus para sempre. É por isso que quando o homem peca, nós vamos tratar sobre isso em ramatiologia, o homem agora, ele vai viver do suor, vai ter que trabalhar, vai ter de viver do suor do seu rosto. Só que o homem agora, ele vai, por causa do pecado, ele vai viver cansado, fadigado. Só que Jesus diz o seguinte, vinde a mim e achareis descanso. O que é descanso? No hebraico, Shabá. Então o descanso, a partir do momento que nós aceitamos Cristo no Éden, o descanso de Adão era Deus, agora, no dispensação da graça, nós entendemos que o nosso descanso, ele é Jesus. Então Jesus é o nosso descanso. E quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, o nosso descanso é um descanso eterno em Cristo. Então nós vamos descansar eternamente em Cristo. Então o descanso de Adão no Éden era para ser para sempre. Então Adão, ele é colocado aí no 7º dia para observar a obra da criação juntamente com Deus. Quer ver outro detalhe bem simples? E às vezes nós não analisamos. A Bíblia diz que Deus visitava Adão todos os dias no virar da tarde. Virar da tarde na cultura judaica às 18 horas. Se Deus, vamos colocar aqui, se Deus visitava Adão todos os dias, ao virar da tarde, ao anoitecer,
Onde Deus está não existe trevas, não existe escuridão. Logo nós vamos perceber então que Deus passava a noite inteira com Adão. Se Deus passava a noite inteira com Adão, não havia noite, não havia trevas, porque onde Deus está, não há trevas. Então o descanso de Adão no Éden sempre foi Deus. Então o nosso descanso, o descanso de Adão no Éden é Deus e o nosso descanso é Jesus. Então Adão ele é criado. Olha só que interessante. Salmo 8, verso 5 vai dizer acerca de Adão. Pouco menor do que os anjos o fizeste e o coroaste de glória. Então Adão, o homem, ele é coroa da criação de Deus. Então o homem, ele é a coroa da criação. Então nós somos criados poucos menores do que os anjos e cercado, coroado de glória. Só que o homem, ele é colocado ali para ele usufruir, para ele viver segundo a vontade de Deus para sempre ali. Eu falo para sempre porque eu não falo sobre eternidade, porque eterno é somente Deus. O homem ele é feito imortal. Então o homem é colocado ali para viver, para sempre. Então é isso que nós devemos ter primariamente na nossa mente, que o homem ele foi colocado ali para viver para sempre. Então o homem ele foi feito de uma matéria física, que é o barro, que é a matéria física, e o fôlego de vida de Deus, o sopro, o ar, o sopro de Deus. Por que é importante entender aqui? Então, porque toda a natureza, quando ela foi criada, por exemplo, Deus ele vai criar céus e terra, a natureza, só que quando Deus vai criar os seres viventes, os animais, ele olha para a água e diz, água, produza. Ele olha para a terra e diz, produza. Então a ordem de Deus para criar os animais, ele diz, haja. Ele vai dar uma ordem primária à natureza. Ele vai dizer, água produza e a terra produza. Então quando ele manda a água produzir, ela vai produzir os animais aquáticos. Quando ele manda a terra vai produzir os animais terrestres. Por que isso é importante entender? É por isso que os animais terrestres não podem habitar nas águas. E tão poucos animais aquáticos podem habitar na terra. Se deixar seu habitat natural, certamente vão morrer. Então o homem, Deus não diz para o homem haja, ou para a natureza criar o homem. O próprio Deus que vai criar o homem. Por que é importante? Como o animal terrestre não pode viver na água e o animal aquático não pode viver na terra, senão morre, o homem também não pode viver longe de Deus, senão o homem morre. É por isso que quando o homem peca, nós vamos tratar isso mais à frente sobre a matiologia, o homem agora morre porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o homem agora vai se tornar mortal, corruptível, cheio de pecado. Então Deus cria o homem do barro, forma o iótse com as próprias mãos. E eu acho interessante, depois se você quiser pesquisar sobre o código de Fibonacci, seria interessante você estudar sobre isso para você ver acerca da marca de Deus sobre a Terra, tá ok? Então o homem ele é criado, formado, dentro desse ambiente espiritual, dentro desse ambiente sem pecado, Deus ele vai criar o homem. Só que eu acho interessante isso aqui. Por quê? Porque da mesma forma que Deus vai criar o homem, é uma aula bem sucinta, Deus também vai criar a mulher para estar do lado de Adão. Vai criar a mulher para estar do lado de Adão. Só nós analisarmos Gênesis 2:22, por quê? Gênesis 2:22 diz assim, olha, até colocar a referência aqui, Gênesis 2:22, Gênesis 2:22, até o 24, para nós entendermos sobre a criação da mulher, diz assim, ó, Gênesis 2:22, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. Ele disse a Adão, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne, e esta se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por que é interessante entender isso? Para criar o homem, Deus fez o homem do barro. Para criar a mulher, Deus tira da costela de Adão. Tá? A costela aqui, se você estudar no hebraico, vai vir o termo tisselém. Tisselém
que traz a ideia não apenas de costela, tá? Traz a ideia de uma lateral. Então a mulher não foi feita somente do osso, ela é feita de músculo, nervos, tendões, tudo proveniente do homem. E isso aqui é muito interessante. Por que é interessante? Porque está surgindo teorias aí, por exemplo, a teoria de Lilith, né? A primeira mulher criada para Adão, baseada em Gênesis capítulo de número 1. Essa teoria de Lilith é uma teoria esoterista, né? É uma teoria falsa, baseada em Gênesis 27, que Deus criou o homem e mulher, já ali, e depois Deus vai criar o homem do pó da terra e a mulher da sua costela. Só que o que nós devemos ter em mente dentro dessa visão falha sobre Lilith? Se Gênesis 1:27 diz que Deus criou macho e fêmea os criou, então nós deveríamos ter em mente que Deus criou outro homem também. Então não há existir somente Lilith dentro dessa perspectiva, teria de ter outro Adão, o primeiro Adão antes de Lilith. Gênesis 2:7, Deus vai criar o homem do pó da terra. Gênesis 2:22, Deus vai criar a mulher da costela de Adão. Então, qual é o pensamento sobre Lilith? Nada mais é do que uma má interpretação do texto. Então, primeiramente, nós devemos entender que Lilith, essa ideia, é falsa. Então, como entender Gênesis 1:27 e Gênesis 2? É simples. Gênesis 1 é o compêndio histórico, né? É como Deus criando. Gênesis capítulo 2 é a explicação como Deus criou. Então é isso que nós devemos ter em mente. Então o capítulo 2 é a explicação do capítulo 1. Por que não dizer o capítulo 1 é a introdução, capítulo 2 é a explicação das coisas como foram feitas. Então, Eva é a única e primeira mulher de Adão, ok? Então nós vamos ver que Deus cria. Nós devemos entender que o homem ele é composto de 23 cromossomos, XY, e a mulher 23 cromossomos. Alguns pensamentos rabínicos vai dizer que o homem, quando ele é criado sozinho, antes de criar a mulher, ele era composto de 46 cromossomos. Só que como a mulher é feita da metade do homem, e para completar o homem, Deus vai tirar o lado de Adão, de Selém, nós vamos perceber que agora a mulher tem 23 cromossomos e o homem 23. Para quem gosta de estudar, por exemplo, quando o embrião está sendo formado no útero, ele tem 46 cromossomos completo, tanto o 23 da mãe como o 23 do homem. Quando isso o embrião vai se formando, o feto, e vai vindo o seu órgão, formando seus órgãos genitais, masculino ou feminino, os embriões vão se dividindo, né? E vai se tornar, se for mulher, 23 cromossomos XX, se for homem, 23 cromossomos XY. Por que isso é importante? Porque o homem ele vai completar a mulher e a mulher vai completar o homem. É por isso que hoje o diabo tem tentado quebrar essa essência. Porque o homem e a mulher se completam. Homem com homem não se completa, mulher com mulher não se completa. Então o homem e a mulher se completam até mesmo dentro dos cromossomos XY e XX. Ok? Então a mulher ela foi criada, formada a partir da lateral de Adão. Então, nós devemos ter isso em mente, em consciência, tá bom? Essa é a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco eu já preparo outra e vou mandar para vocês aí. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí também com quem não é aluno do grupo. E fica com Deus. Deus abençoe todos vocês.